Bom, pessoal, boa tarde. A paz do Senhor Jesus. Eu ando aparecendo e sumindo, né? Mas é por um motivo justo. Uma semana mesmo eu estava com a obra aqui em casa e não teve condições de fazer live. Porque muito barulho mesmo. Eu digo, não tem condições. Mas louvado seja Deus que o Senhor nos deu vitória. Amém? E ontem mesmo concluiu. E agora nós estamos aqui para continuar falando do amor de Deus. Amém? Deixa eu colocar aqui um oizinho para você. Oi, pessoal, vai chegando aí. Você que vai chegando, vai compartilhando. Em nome de Jesus. Amém? Deus é bom, todo tempo Deus é bom. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, Deus e Pai, nós te louvamos. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é misericordioso. Porque o Senhor, Deus, trabalha em favor daqueles que te buscam. E pela tua misericórdia, o Senhor ajuda também, Senhor, até aqueles, Pai, que não têm entendimento. Porque tu és misericordioso. Longânimo, compassivo. Ah, Senhor, muito grande poder, em sabedoria e em graça. Por isso nós te louvamos. Entrego a minha vida, a vida da minha casa, da minha família, assim como a vida de cada um dos nossos irmãos, que vão ouvir, Pai, essa palavra que está no meu coração para eles. Entregues pelo teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai. E que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Como, né? Eu não poderia deixar de falar sobre a nossa última live, que foi, eu creio que segunda-feira. Segunda, Jesus. Hoje é quinta, né? Passou rápido demais. Segunda, terça, quarta. Não, foi sexta-feira. Que eu comecei a obra aqui em casa, essa obra que a gente estava fazendo, na segunda-feira. E aí não deu. Mas a gente falou lá sobre 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20, que fala, o Senhor, né, usou o apóstolo Paulo para ele mandar uma carta para Timóteo, que era o pastor Timóteo, discípulo do apóstolo Paulo. E ele mandou, e dos pedidos de Paulo, dos conselhos do apóstolo Paulo para Timóteo, foi que ele guardasse o bom depósito que havia nele. E esse depósito, eu falei, está dentro de mim, dentro de você. É tudo aquilo que você ouve, que você estuda, da palavra de Deus, teu bom depósito. Amém? E ali ele falou para ele rejeitar, né? Deu alguns conselhos. E entre os conselhos, ele mandou ele rejeitar as fábulas, ele mandou ele rejeitar as doutrinas erradas, mandou ele se firmar mesmo no Senhor, que é aonde nós temos que nos firmarmos. É no Senhor, é no Deus Todo-Poderoso. É na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. E hoje a gente vai falar um pouquinho. Eu vou ter aqui um título, que eu estou até para fazer uma ministração, empregar. E o que veio no meu coração foi falar sobre fé. Mas não como a gente sempre fala, lá em Hebreus 1 tal, não, 11, não. Falar sobre, Deus me deu aqui um tema. Não tenha uma fé fraca. Não tenha uma fé fraca. Ah, mas a minha fé é pequena. Uma coisa é a fé ser pequena. Outra coisa é outra coisa. Né? Outra coisa é você ter uma fé fraca. A fé pequena, a palavra do Senhor disse que mesmo que você tenha uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor de todas as hortaliças, o grão de mostarda, ele disse que essa fé
tem o poder de fazer com que você declare ao monte: ergue-te daqui, lança-te para lá, e assim vai ser feito. Olha bem, isso é uma fé pequena, mas não é uma fé fraca. A fé fraca é a fé que a pessoa nem declara. A pessoa ela não tem convicção que aquilo realmente vai acontecer. Que mesmo a fé dela sendo pequena, ela vai orar, ela vai clamar, e o Senhor vai ouvir a oração dela. Por quê? Porque a fé dela é pequena. Mas o Senhor mesmo disse: Senhor, mesmo que eu tenha a fé pequena, comparando a um grão de mostarda, pequeníssima, né? Se o Senhor diz na sua palavra que se eu disser a este monte, ergue-te e lança-te daqui a acolá, o monte vai ser lançado. E que monte é esse, irmãos? Quando é que nós dizemos ao monte para ele sair? O monte é o problema. O monte é a adversidade. E esse problema vai sair. Falando aqui sobre em casa, essa semana, né, que eu falei que tinha muito barulho, porque eu tinha um rapaz aqui abrindo um poço de água. E realmente, ele abriu um lugar, não deu pouquíssima, aí não deu legal. Daqui a pouco ele veio para outro canto, começou, tal. A água veio, mas eu não fiquei satisfeita, porque ainda achei pouca. Daqui a pouco vamos tentar outra vez, foi no terceiro dia. Já no segundo ele já começou, em outro lugar. E ali ele já começou a me falar uma novidade, algo bom. Disse: olha, tem uma boa notícia para a senhora. Eu digo: glória a Deus. Mas, irmão, esses 2 dias foram dias de prova. Porque veio um custo, né? E o custo é alto. E foram dias de prova mesmo. E até o momento, eu chorei quando eu vi a água. Pouquinha. A segunda. E no segundo dia, do segundo poço. E aí eu fui pro quarto. Irmão, chorei na presença do Senhor. Eu disse: Senhor, o Senhor é o dono da água. O Senhor é o único que sabe aonde tem água aqui debaixo desse chão. O Senhor é o único. Então, Senhor, eu não posso fazer nada de mim mesma. Mas o Senhor pode. E minha fé estava fraca. Estava fraca não, perdão. Minha fé estava pequena. Até eu comentando, o rapaz viu, né, a minha decepção, minha tristeza na hora que ele me deu a notícia ruim do segundo poço já, quando eu vi a quantidade da água. Aí ele olhou assim para mim, meus olhos cheios encheu d'água. Aí ele olhou para mim assim e disse: tenha fé. Tá vendo como Deus é maravilhoso? Ele disse: tenha fé. Aí eu olhei para ele e disse assim: irmão, a gente tem fé, eu tenho fé. Mas de vez em quando a fé abala. Abala ou não abala? Aí ele olhou assim. E ele não é crente, viu? Não é cristão. Eu digo: irmão, mas de vez em quando a fé abala, viu? Eu com os olhos cheios de lágrimas. Aí ele olhou assim: eu ia dizer o contrário, eu estava mentindo? Não. Realmente, logo veio uma tristeza. Aí eu fui para os pés de Jesus no segundo dia. Entendeu? Fui para os pés de Jesus. Eu digo: Jesus, é o Senhor que sabe, Pai, onde é que tem água aqui nesse lugar. O Senhor é o dono da água. O Senhor é o dono. O Senhor é o dono de tudo. Foi o Senhor que fez tudo. Como quem diz assim: Senhor, esse negócio é com o Senhor. E realmente eu falei com Deus. Né? Não assim, né? Mas eu disse a Ele. E só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode mostrar. Irmão, no outro dia, jorrou abundantemente no terceiro poço. Deus deu vitória, irmãos. Então, existe a fé. Eu posso estar
com a fé fraca, a fé pequena. Fraca não, Senhor. A fé pequena. Eu só não posso ser fraca. Eu só não posso desistir. Você está se sentindo com a fé pequena, vai para os pés de Jesus, como eu estava me sentindo ontem. Senhor, eu não acredito que esteja acontecendo isso. A despesa é grande. Senhor, aí eu comecei a colocar diante de Deus, algo e mostrando a Deus, ao Senhor, que ali era algo que só Ele podia resolver. Porque Ele é quem sabe o que tem debaixo da terra. Nós não sabemos. Ele sabia onde estava a água, Ele sabia. E Ele sabe. E aí Ele direcionou e deu tudo certo. Para a glória dEle. E eu disse ao moço, ontem eu fui chorar para os pés de Jesus. Dando testemunha, né, que eu sou boba. Eu fui para os pés de Jesus. E eu falei com Jesus, que Ele sabia onde é que tinha água. Eu pedi a Ele, pela misericórdia dEle, que Ele mostrasse. E Ele mostrou, irmãos. Então eu quero dizer isso para você. Não tenha uma fé fraca. Fraca. Você pode ter uma fé pequena. Como minha fé ontem estava pequena. A gente começa a ver as coisas no lado natural. Mas nunca tenha uma fé fraca. Nunca diga, eu sou fraco na minha fé. Não. Fraco é Satanás. Fraco é o diabo. Ele é tão fraco que ele tenta fazer qualquer coisa para nos tirar da presença de Deus. Para roubar a glória de Deus que está sobre nós. A manifestação da glória de Deus que está sobre as nossas vidas. Amém? Então, aqui no Salmo 66, versículo 16 ao 18, diz o seguinte. Salmo 66, ó, que é o que eu vou ler. Versículo 18, que é de ele aqui, ó. Se eu atender, é o salmista falando. Se eu atender a iniquidade, no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Quem está falando é o salmista Davi. Ele está falando, ele está reconhecendo, ele estava passando aqui por um processo, né? Que é um cântico de louvor a Deus pelas suas grandes obras. Só que em todo tempo nós sabemos que o salmista Davi ele passou por vários tipos de processo, de prova. Então ele disse, olha, se eu atender... No versículo 17 ele diz assim, ó. A ele clamarei, a ele clamei com a minha boca. E ele foi exaltado pela minha língua. O que foi que eu fiz ontem? Eu clamei a ele pela minha boca. E quem foi exaltado pela minha língua? O Senhor, o nome do Senhor. Aí ele diz, pela minha língua. Aí ele vem agora. Se eu atender a iniquidade do meu coração, no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu atender a derrota, se eu ver, eu estou com a fé fraca, então não creio, isso não vai acontecer. Eu estou atendendo, eu estou dizendo que eu aceito. Eu estou dizendo que eu creio que é assim mesmo. Entendeu? Que não vai acontecer. Então, ele está dizendo que ele não me ouvirá. Então, Senhor, se eu atender, Deus, a esse sentimento de fraqueza, de derrota, mediante o que está acontecendo, tudo contrário, já tendo prejuízo enorme. Senhor, se eu atender a esse desejo, se eu aceitar esse desejo, a tua palavra diz que o Senhor não me ouvirá. Mas ele diz, ele continua declarando, 19, mas, na verdade, Deus me ouviu. Oh, glória! Na verdade, Deus me ouviu e atendeu. Não, ele me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Irmão, foi isso que aconteceu comigo ontem.
Foi isso que aconteceu comigo e é isso que tem que acontecer com você. Em nome de Jesus. O diabo, ele tenta de todas as formas nos entristecer. Até à noite mesmo. Eu fui pedir um conselho, daqui a pouco veio misericórdia. Só que quando você tem um discernimento de quem é que está falando por trás da pessoa, você não se abala. Você continua firme, crendo no Senhor de todo o teu coração. Então ele está dizendo, se eu atender a iniquidade do meu coração, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu. Atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Você pode louvar a Deus juntamente comigo. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós conhecemos. É o Deus de misericórdia. É o Deus que diz na palavra que Ele trabalha em favor daqueles que esperam nele, daqueles que confiam nele. A nossa confiança é no Senhor. É no Deus da nossa salvação. Aleluia! E eu quero deixar essa meditação, essa palavra para você. Coloca essa palavra no teu coração. Salmo 11, versículo 4 e 5, só para a gente concluir. 20 minutinhos. Quero ministrar. Salmo capítulo 11, versículo 4 e versículo 5. Mas eu vou começar do primeiro. Olha o que ele diz. No Senhor confio. Como dizes, pois a minha alma... Como dizes, pois a minha alma, foge para a tua montanha. Foge para a tua montanha, como pássaro. Porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem às ocultas, aos retos de coração. Cuidado, cuidado com os conselhos. Cuidado com as profetadas. Cuidado. Pede a Deus discernimento dos espíritos. Para saber quando é Deus que está falando com você. Quando é Deus que usa alguém para falar com você. Porque o diabo, ele é maligno. Ele é malicioso. Ele é enganador. E se você não for uma pessoa estruturada, primeiro sabendo quem você é em Cristo Jesus. Você tem que ter convicção de quem você é. Você tem que ter convicção da sua vida com Cristo, aquilo que você busca. Viver uma vida reta diante de Deus, sem enganar ninguém, sem ter malícia, sem defraudar ninguém, sem falar com uma pessoa com má intenção, ser uma pessoa bondosa. Amém? Então tem que ter o discernimento. Porque o inimigo, ele vem lançando as flechas dele. As palavras de acusação, as palavras para tentar te derrubar. E ele diz assim, voltando. Então no versículo 2 ele diz, porque eis que os ímpios armam um arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem às ocultas, escondidos. A quem? Contra quem? Contra os retos de coração. Versículo 3. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam. Que pode fazer o justo? O Senhor, olha a resposta. O Senhor está no seu santo templo, ó glória. O trono do Senhor está nos céus. E os seus olhos estão atentos. E as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor, versículo 5. O Senhor prova o justo, ó glória, mas a sua
o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Deu para entender? Essa aqui foi uma resposta de Deus para mim, para o que aconteceu. Ah, mas está passando prova por quê? O Senhor nos prova. Eu estava precisando ver o milagre do Senhor na minha vida. Eu estava precisando desse testemunho. Eu estava precisando passar por isso. Eu estava precisando clamar como eu clamei. E ver o resultado. Ver o meu Deus ser glorificado. Mas o inimigo tentou? Tentou. Ele mandou um enviado? Mandou. Mas com discernimento eu disse, isso aí não é palavra de Deus. E no outro dia o milagre aconteceu. E nós estamos aqui testemunhando da glória de Deus, da grandeza de Deus. Eu vou deixar o restinho para amanhã. 21 minutos. Então, fica firme. Fica firme. Pede discernimento. Ora ao Senhor. Persevera na sua fé. Persevera na sua comunhão com Deus. Na sua santificação. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Persevera. Fica firme. E você vai ver a manifestação do poder de Deus na tua vida, a glória dele se manifestando na tua vida, na tua casa. Em nome de Jesus. Ô, pastora, mas a minha fé estava pequena. Glória a Deus que você ainda está com a fé pequena. Mas não é uma fé fraca. Lembra o que eu te disse? A fé pequena. Com essa fé pequena, do tamanho de um grãozinho de mostarda, sementezinha mínima das mínimas, a palavra diz que você tem o poder de declarar que esse monte, esse problema, vai se erguer, vai ser lançado longe, do outro lado, e você vai ver um milagre acontecer. Que Deus cuide de você mais e mais, da sua casa, da sua família, em nome de Jesus. E que o poder de Deus e que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, sobre a sua família. Amém? Fiquem com Deus. E amanhã, eu creio, estaremos juntos às 16 horas. É em nome de Jesus. Se Ele nos conceder. Amém? Em nome de Jesus, ó, um cheiro no coração. Deus abençoe.